Olá, tudo bem? Técnico da VIAC, Power System Infocell, trazendo mais um vídeo para o nosso canal do YouTube. E nesse vídeo eu vou estar compartilhando para vocês uma dica rápida para uma análise no setor de carregamento dos dispositivos. Essa dica irá servir para qualquer modelo de dispositivo particularmente. Bom, a dica que eu passo para vocês hoje aqui é para saber se está tendo entrada e saída de tensão do IC Charge. O IC Charge, ele é o circuito integrado gerenciador de carregamento dos dispositivos. Estou aqui com um aparelho da Samsung modelo J7 convencional, ou seja, o SM-J700M. Esse aparelho nós iremos identificar se tem entrada e saída do IC Charge. O IC Charge, ele é conhecido também como IF-PMIC, um circuito integrado denominado por IF-PMIC. O que seria um IF-PMIC? IF-PMIC seria um segundo gerenciador de energia, ou seja, uma segunda fonte de alimentação. O IF-PMIC ou sub-PMIC não é somente um circuito integrado gerenciador de carregamento, não. O circuito integrado denominado por sub ou IF-PMIC, dentro da sua estrutura, pode trazer também reguladores denominados por LDO para controlar a tensão de alimentação à câmera frontal e câmera traseira, flash e circuito do touchscreen. Então, nós precisamos conhecer a estrutura do circuito integrado. Não é porque ele é tido como um IF-PMIC ou sub-PMIC que vai simplesmente controlar o setor de carregamento. Para isso, precisamos estudar a estrutura do circuito integrado, tendo a opção de baixar o datasheet do mesmo para iniciarmos então a verificação de quais outros setores estão acoplados dentro desse encapsulamento desse circuito integrado. Sendo assim, a gente já sabe que no caso de um J7, também nós temos alguém denominado por sub ou IF-PMIC. E o CI de carga, o circuito integrado gerenciador de carregamento, está acoplado neste mesmo encapsulamento e nele vai conter outros integrados, como por exemplo, vou fazer o desenho aqui, ó, aqui, a letra U de circuito integrado, aqui vai ter o bloco do setor de carregamento, aqui nós vamos ter um outro bloco que pode ser o LDO da RCAM, que seria a Rear Cam, câmera traseira. Dentro desse mesmo circuito integrado, um LDO da FCAM, da câmera frontal, do flash pode estar aqui acoplado e também do setor do touchscreen, tá? Então, essa daqui é uma estrutura única do integrado. Quando o CI de carga está com defeito, está com problema, nós trocamos então o circuito integrado por completo, porque não dá para a gente pegar uma mini retífica e cortar só o bloco ali do CI de carga e trocar só ele. Não dá, tem que trocar o circuito integrado por completo. Então, por isso, a gente precisa conhecer da estrutura dos circuitos integrados. Sabendo-se disso agora, o que acontece? Aqui abaixo nós temos o conector de carga. No conector de carga, o que é que a gente tem, senhores? Vamos colocar esse cabo para cá, para não atrapalhar. O que é que a gente vai ter? No conector de carga, nós temos 5 pinos no caso do V8, certo? 5 pinos, 3, 5. Um pino é denominado por GND, ground, negativo. O outro pino é denominado por ID. Esse ID refere-se ao cabo OTG. Após nós temos o DP, dados positivo, DM, dados menos negativo, e abaixo dele, o primeiro pino, nós vamos ter então
tido como VBus, tá? Ou VUSB, a tensão positiva por essa malha aqui, ó, VBus, é a entrada de 5 volts aproximadamente, ou aquilo que for entregue pela nossa fonte de alimentação. No nosso caso, essa daqui vai ser a nossa fonte de alimentação. E aqui está marcando que ela entrega na saída, output saída, 5.2 volts. Então essa malha VBus agora é 5V2, 5.2 volts na saída, entrada alternada, vai aqui então, converte contínua, na saída uma tensão e corrente contínua. 5.2 volts é o que vai percorrer por essa malha. Essa malha aqui VBus, senhores, em casos de aparelhos mais novos, tem no meio do caminho alguém denominado por OVP, que seria Protection Voltage Output, ou seja, alguém que vai proteger uma tensão de saída. Se a tensão de saída foi projetada pelo engenheiro para ser de 5 volts, ele vai proteger para que na saída tenha simplesmente o famoso 5 volts. Se for ultrapassado, ele entra em curto-circuito, porque ele sempre vai estar interligado em paralelo no circuito. Acaso isso não aconteça, em aparelhos um pouco mais antigos, nós não encontramos esse OVP. A malha vem direto e o alvo dela é o circuito integrado, denominado por IC Charge ou sub-PMIC, FPMIC. Dentro dele vai ter o circuito integrado gerenciador do setor de carregamento, que vai ser alimentado então, nesse caso, com 5.2 volts, a não ser que nós tenhamos aqui algum diodo dizendo que vai estar trabalhando aí então para regular essa tensão, manter ela, estabilizar ela, falar de uma maneira para vocês entenderem, a 5 volts para o CI ser alimentado com 5 volts. Nesse meu caso, não coloquei nenhum componente aqui para fazer esse trabalho, então a tensão de saída daqui, da nossa fonte de alimentação, vai alimentar o circuito integrado de carga 5.2 volts. O que é um circuito integrado de carga, gente? Nada mais, nada menos do que um conversor DC-DC buck, diminuidor de tensão. Ele pega uma tensão de 5.2 volts, na saída nós vamos ter uma bobina grande, denominado bobina de carga, que pertence para esse conversor buck aqui, que ao invés de entregar 5.2 volts na saída, vai ter aí que o engenheiro projeta para sair apenas 4.2 volts aproximado, 4.3 volts, para então poder, logicamente, fazer o carregamento, a bateria ser carregada. Nós vamos ter aqui alguns pontos específicos, gente. A tensão e corrente nominal para que o circuito de carregamento funcione de forma perfeita. Mas o que é que eu quero passar para vocês simplesmente aqui nesse vídeo? Essa dica do conector. No conector nós temos os 5 pinos, pino GND, ID, que pertence ao setor do OTG, DP, DM, VBus. OTG, senhores, quando você conecta aqui, ó, um cabo OTG aqui, e você coloca o mouse, você coloca um teclado, por aqui que nós vamos ter essa alimentação, ID, identificador, OTG, as informações serão circuladas, teremos as malhas DP, dados positivo, DM, dados menos, dados negativo, que vão então ser por aqui que vamos passar software, aparelhos que têm função turbo, reconhecimento do turbo são por essas malhas e etc. E aqui então teremos a famosa VBus de 5.2 volts. O alvo da VBus, a dica que eu quero passar para vocês agora, o alvo da VBus parte da VBus para o IC Charge. O circuito integrado gerenciador de carga nada mais nada menos é do que um conversor DC-DC do modo buck, alguém que vai diminuir a tensão.
ele vai diminuir aproximado para 4.2, 4.3. Para mim garantir de forma rápida que tem entrada nesse circuito integrado e que tem saída de tensão, para mim economizar o meu tempo, o que eu faço? Eu pego um USB detector parecido com esse, pode ser outro também, vou deixar alguns links na descrição do vídeo. Utilizo algumas portas dessa, venho aqui e simplesmente conecto, gente. A partir do momento que eu conectei o cabo, vejam que aqui me apareceu o número 1, que significa que é a porta 1 que eu estou utilizando. Apareceu esse número 1 é porque houve o reconhecimento. O circuito integrado gerenciador de carga, ele começou a trabalhar, senhores. Se ele começou a trabalhar, é sinal que ele recebeu alimentação e também liberou os 4.2 volts aproximado lá para o conector de bateria. O que a gente tem que fazer é garantir que os 4.2 volts aproximado está saindo corretamente do circuito integrado gerenciador de carga, ok? Isso que a gente precisa fazer. Isso aqui não vai ser possível em todos os modelos de aparelhos, porque tem aparelhos que o CI de carga só vai fazer a liberação dessa tensão de saída a partir do momento que ele também fizer o reconhecimento de que tem uma bateria aqui conectada, ok? Então não é para todos os modelos de aparelhos isso, mas vocês vão ver a diferença através do USB detector. Notou que ele piscou o número ali, fez o reconhecimento, você já pode ter a plena certeza de que está entrando a tensão de 5 volts no CI de carga e está saindo. Vocês têm que procurar agora saber se realmente é essa tensão compacta, completa, que está entrando e que também está saindo. De fato, temos o multímetro aqui VIS. Vamos colocar esse multímetro na escala de tensão contínua e vamos levar aqui. O negativo pode ser na blindagem e o positivo aqui no polo positivo. Vejam que a tensão de saída aí, ó, aproximadamente 4.2 volts, 4.19, 4.2, ou seja, 4.190 milivolts. Vamos pegar o multímetro da Yachun também. Vamos ligar aqui em tensão contínua 20 VDC. Beleza, 20 VDC. Vamos conectar as pontas de provas aqui do multímetro. Então uma dica rápida aí para vocês, né? Que às vezes você fica tentando descobrir onde é que está o componente que está lá na VBus, onde é que está o CI de carga, tem entrada, tem saída. Essa dica aqui, simplesmente com USB detector você já consegue matar a charada, tá? Então vejam só aqui também, 4.16, 4.17, fica oscilando aí, porque isso aqui indica que está tentando encontrar a bateria do dispositivo que não está conectada. Observem agora que eu vou conectar a bateria aqui, ó. Conectei a bateria, vejam só. Vejam que ele já encontrou a bateria e iniciou então o carregamento. Outra dica importantíssima para vocês é que quando se utiliza um USB Charge, um USB Detector, o valor nominal é, para um bom carregamento, 0.70, que seriam 700 mA. 0.70 tem mais um dígito para cá, então seria 700 mA. Se estiver abaixo de 700 mA, o carregamento desse dispositivo já não está sendo perfeito. Vale lembrar que essa dica não é válida para os Motorolas Moto Z, tá? Moto Z2, Moto E4, Moto E5. Esses aparelhos levam a risco aí o IC Charge numa estrutura melhor, aonde ele só vai conseguir fazer o reconhecimento com um outro tipo de carregador que seja um carregador mais compacto e de fato melhor sendo o original. Pelos que eu já testei aqui no meu USB Charge, os modelos que eu informei para vocês, ele vai ficar em torno de 0.60, 0.50, seria 400 ou 500 mA, não indica que está ruim.
Teste com um carregador original, uma fonte de alimentação original para ter certeza de que está realmente com problemas de carregamento, beleza? Então fica essa dica aí para vocês e essa forma, quando desconectamos aí a bateria, vejam só que ele vai tentar ficar buscando a bateria. Viu que isso está acontecendo? Simplesmente sem a bateria com o carregador conectado, vocês já garantiram que tem entrada e tem saída do CI de carga e não vão ficar, entre aspas, perdendo tempo aí em busca aonde estão os componentes que fazem parte dessa malha, perdidos pela placa toda. Gente, sucesso a todos vocês, um abraço e até o próximo vídeo, uma manutenção real aí para vocês.